professor Legene Mirhan, sociólogo e escritor, que tem nos ajudado durante toda a semana a entender melhor esse conflito, essa guerra que começou agora de fato, né, lá na Ucrânia. Boa tarde, professor. Tudo bem com você? Boa tarde, Thalita. Tudo bem? Estamos aí. Eu ainda não vou usar o termo nem guerra nem invasão, mas nós vamos conversar muito sobre isso. Eu vou começar com uma pergunta que a minha dúvida principal é em relação ao que a gente vem conversando aqui. Você tinha dito, inclusive, que dificilmente a Ucrânia seria aceita pelos membros da OTAN, né? Se isso fosse levado numa votação, a Ucrânia não seria aceita pela OTAN. E parece que esse conflito todo começa a partir daí, né? Os Estados Unidos propõem essa entrada da Ucrânia na OTAN, mas isso não caminharia. Por que, então, que Putin resolve tomar essa iniciativa de ocupar, de invadir a Ucrânia nessa madrugada, sendo que dificilmente, de fato, a Ucrânia faria parte da OTAN? Explica para a gente. Tem muita coisa na sua pergunta, mas a pressão da mídia, das corporações, é muito grande e atinge parte do nosso campo, vamos chamar progressista, que às vezes, sobre o discurso, nenhum nem outro, os dois são imperialistas, os dois estão interessados em conquistas de território, né? Não há neutralidade e nada na geopolítica mundial, não existe neutralidade. Não é? Bom, eu quero falar por partes, então. Primeiro, não é que possivelmente nunca entraria, jamais entraria. Esta é a opinião dos 30 membros da OTAN. A União Europeia tem 27, tem 3 a mais que são da OTAN, que são aqueles países bálticos, né? E todo mundo sabe disso, mas aí o Biden insistiu, ele puxou a corda. Por que ele está fazendo isso, né? Bom, tem muitas explicações. A principal dela é econômica. Ele quer impor, de fato, sanções à Rússia para quebrar a Rússia. Ao quebrar a Rússia para de vender os 40% do gás que ela abastece a Europa inteira. E quem é que vai vender gás para a Europa? Os Estados Unidos da América. A que preço? 5 vezes mais caro que o da Rússia. Então, vamos dizer, se o metro cúbico é 1 que a Europa compra, a Rússia vende por 20 centavos de 1. Né? Bom, então o aspecto principal é o aspecto econômico, mas ninguém fala disso. Ninguém fala disso. O Olaf Scholz, que estava unido com o Biden na crítica ao Putin, se invadir, nós vamos pôr sanções, mas se você falar contra o Nord Stream, aí nós vamos separar. Então ele foi contra o Biden naquela coletiva que ele deu lá na Casa Branca. O que é que ele fez anteontem, terça-feira? Ele deu um tiro na cara dele. Por quê? Ele mandou suspender a homologação do Nord Stream 2. Olha a força do império. A Merkel, se estivesse lá, não faria isso. Mas ele tentou e suspendeu. A Europa e a Alemanha, em particular, que não tem energia nuclear, que não tem energia do carvão, que não tem hidroelétrica, lá não tem catarata. País pequeno e plano. Só sobrou o gás. Agora ela não vai poder ter o gás. Então, você vê como é a geopolítica. Esse Zelensky, que é um nazista, o presidente da Ucrânia, no sábado retrasado, ele deu uma coletiva em inglês, evidente, né, com os assessores do lado. Escuta, Biden, em outras palavras ele falou, escuta, Biden, me prove que tem planos de invadir a Rússia, porque os meus serviços de inteligência não detectaram nenhum movimento de invasão no sábado retrasado. Segunda passada, dia 14, ele dá uma coletiva e diz que a invasão acontecerá dia 16, quarta-feira, 3 da madrugada. Ele marca a hora e o dia. Então, você veja que até um ensaiozinho de uma certa independência cai por terra. São os interesses muito poderosos. Bom, agora vamos lá. Eu não estou defendendo Vladimir Putin. Eu estou defendendo a justiça, o direito internacional, né? E não sou só eu. Eu hoje li dezenas de artigos. Bernie Sanders,
aquele que perdeu a convenção para o próprio Biden, criticando abertamente. Donald Trump, que é um homem de extrema-direita, louco para voltar, e agora cresce a chance de voltar, porque disse: Putin é um gênio, o Biden é um desastre, a Ucrânia não pode entrar na OTAN. O Trump falando isso. Se eu fosse presidente, isso jamais aconteceria. Aí vem o Henry Kissinger, 98 anos, escreveu um artigo maravilhoso hoje no The New York Times. Deu no New York Times. Se deu lá, então é verdade. O que diz Kissinger? A Ucrânia não é Ucrânia. A Ucrânia é russa. Nunca existiu Ucrânia. Ucrânia é uma criação dos bolcheviques. Mas ele não parou por aí. A Ucrânia não pode entrar na OTAN, é a maior provocação da história da humanidade. Eu mesmo, na minha época, falei várias vezes, isto não pode acontecer. Henry Kissinger. Mas não para aí. Madeleine Albright, ex-secretária de Estado, representante dos Estados Unidos na ONU, disse que tudo isso acontecendo porque os Estados Unidos não aceitam a nova realidade mundial de um mundo multipolar. Ela reconhecendo o mundo multipolar. Né? Sim. E aí, claro, esse que é o nome que eu vou falar aqui é conhecido só na Rússia, né? Sergei Karaganov, é o presidente do Conselho de Política Externa e Defesa da Rússia, dando 100% de aval para o que o Putin está fazendo. Putin não invadiu a Ucrânia, vamos tomar cuidado com os termos, ele ocupou a Donbas a pedido de 2 governos de 2 países gêmeos, bebês que nasceram há pouco tempo, mas que são países soberanos e têm com a Rússia assinado terça-feira, né, acordos de cooperação educacional, cultural, política, diplomática e militar. Obrigado. E quando tem acordo de cooperação militar, qual é o primeiro artigo? Olha, qualquer uma das partes, seja 2 países ou 15, pode invocar a chamada ajuda recíproca. Se eu me sentir ameaçado, eu peço ajuda para o meu amigo vizinho. E o meu amigo vizinho manda, não é invasão. Aconteceu no Afeganistão, acho que eu falei aqui ontem, em 79, né? Foi o governo afegão que pediu. Aconteceu no Líbano, foi o Líbano que pediu para a Síria. Então, isso não é caracterizado invasão. Não, professor, bom, pode até ser, mas ele está atacando tudo. Está atacando, não está atacando civis. Ele está atacando alvos exclusivamente militares e atacou e destruiu 83 bases militares de um governo que está nazista, que está sendo armado pelo Ocidente até os dentes, mas o Ocidente não vai mandar um soldado lá para morrer. Vão morrer os ucranianos. Agora, a conclusão final, Thalita, o que é que o Biden, o que é que o Trump, o que é que o Putin está fazendo? O que o Biden não tem coragem de fazer até agora. Está desnazificando a Ucrânia. E com o nazista nós não podemos tolerar. Tem que dar o cacete nesses caras. Não foi o que Roosevelt, Churchill e Stalin fizeram? O governo da Ucrânia é um governo nazista, com ministros com tatuagem da suástica no braço. Putin está prestando um serviço para a humanidade. Não podemos ter dúvida. Não quer dizer que nós... Não, está apoiando o Putin. Não, estou apoiando a Federação Russa. 100% do parlamento lá apoia o Putin, dos quais 100 deputados são comunistas. Acabei de receber agora o secretário-geral do PC da Federação Russa, Zyuganov, dizendo que este governo é um governo ucraniano bandeira. O que é bandeira? Stefano Bandeira é um nazista famoso da Ucrânia, morreu em 59, e as pessoas nazistas vão com o estandarte dele na praça. E soube, ainda não está confirmado, você que tem equipe jornalista, o batalhão Azov é um batalhão nazista que governa lá, é paramilitar. O Putin destruiu o batalhão Azov. Eu ainda não recebi a confirmação, mas jogou bomba.